Olá, crianças! Nossa última aulinha hoje. Então, nós vamos falar de um assunto hoje que é muito presente ainda. É uma história que deve ser lembrada, é uma história que deve ser comentada para que a gente entenda o que houve e a gente entende muita coisa que está acontecendo, as lutas que acontecem no presente. O porquê dessas lutas no presente, que muitas vezes quando a gente esquece a história, esquece o que aconteceu lá no passado, a gente pensa que a luta é algo desnecessário, mas não é desnecessário. Quando a gente conhece a história, a gente sabe que a luta, na verdade, é bem menos do que deveria ser. Então a gente vai falar hoje de um tema escravidão e resistência. Então houve sim escravidão no Brasil, houve escravidão em vários outros países, mas o Brasil foi o último país que libertou os então escravizados. Foi o último país. E houve, né, então, algumas consequências disso e que ainda é refletida nos dias de hoje. Então, abre o livro de vocês na página G8, livro G8, na página 143. Eu gosto muito, para representar esse tema, eu gosto muito desta imagem, porque aqui a gente tem um braço, né, do feitor, que era aquele que castigava os escravizados, a gente tem um braço dele, e isso daqui representa, essa corrente representa o quê? Representa que esse é o braço do escravizado, mas que ele segura, ele resistiu a essa violência. Então, é disso que a gente vai falar. Houve sim uma escravidão muito presente, mas houve também muita resistência dos escravizados. Tanto os indígenas quanto os africanos não aceitaram a escravidão. E isso é uma característica muito boa desses povos. Então vamos lá, gente. Portugal, ele não tenha dúvida, Portugal foi quem estabeleceu o trabalho escravo no Brasil. Então, à medida que eles ocuparam o território brasileiro, e depois ainda veio, quando os portugueses chegaram, eles aprisionaram os indígenas e depois, com a produção açucareira no Nordeste, que iniciou lá no Nordeste, então começou a escravizar então os africanos aqui no Brasil. Vamos lá primeiro. Foram os indígenas. Eram aprisionados, eram obrigados a trabalhar. Muitas vezes os indígenas trabalhavam até a exaustão total. No início havia aquela troca, o escambo, mas depois essas trocas deixou de ser interessante para Portugal. E aí eles não ganhavam mais nada, não havia negociação mais. Eles eram obrigados a trabalhar e trabalhavam, muitos morriam de exaustão, outros não aguentavam, se deprimiam, ficavam doentes, se matavam. Então vamos lá. Esse é uma tela, né, por Jean Debré, e é o caçador de escravos. Então, na verdade, esse senhor aqui vestido de branco, ele está procurando ali indígenas para serem aprisionados e então escravizados. É isso que a obra de Debré representa. Então vamos lá. Feito isso, os indígenas começaram a resistir e então, após os indígenas, os africanos que foram escravizados no Brasil. Quando que isso tudo começou? Gente, os portugueses, eles aportaram, né, foram até o continente africano e começaram a escravizar
os seus habitantes para trabalhar em Portugal. Então, eles foram, no início, os africanos, eles eram escravizados para trabalhar em Portugal ou em outras ilhas próximas. Aí, com o plantio da cana-de-açúcar aqui no Brasil, que a gente sabe que começou lá no Nordeste, eles precisaram de mão de obra. E aí eles começaram a trazer escravizados, mas os portugueses capturavam os africanos, traziam para o Brasil e vendiam. Vendiam como peças, como objetos. Então, e aí logo a coroa portuguesa percebeu que esse era um negócio muito lucrativo. Teve época desse período de escravidão que durou aí mais de 3 séculos, praticamente 4 séculos de escravidão no Brasil, imagina, 400 anos de escravidão no Brasil, durante todo, houve época em que o valor de um africano era correspondente a mais ou menos, hoje, um predinho de 3 andares. Então, assim, o valor era muito alto. Aí, com o plantio da cana-de-açúcar, então esse comércio virou um grande negócio. E, gente, foi o alto preço do africano, do valor, que foi uma das causas que levou à liberdade dele. A gente vai ver isso. Por quê? Depois da história, quando ele foi ficando, o valor foi muito alto, compensava mais você vender e abrir mão porque do africano e contratar mão de obra. Então, eles acabaram que as fazendas foram deixando de comprar. E como eles eram muito maltratados no início, não se importavam muito com a vida do escravizado, e aí quando o valor aumentou, eles passaram a se preocupar em manter o escravizado vivo, porque ele tinha um alto valor financeiro, então começaram a tratá-lo um pouco melhor. Então, que qualquer ganho já era um passo, né? Esse daqui é o navio negreiro. Esses navios negreiros era que era o transporte do negro. O africano, ele era capturado, levado para o porto, e ali ele era embarcado nesses navios. Então, muitas vezes eles ficavam nesses navios com muitos, sofriam, sem instalação, era muito cheio, e à medida que outros países começaram a lutar contra a escravidão, houve a diminuição do número de navios que os transportavam. Então, e aí com isso houve o quê? Mais aglomeração nesses navios. Ali eles pegavam várias doenças, morriam de diarreia, vômito, eles enjoavam durante a viagem e aquilo tudo ia ficando com cheiro muito ruim. E eles iam ficando mais e mais doentes. Muitos morriam durante esse percurso da África até o Brasil. E eles sofriam muita violência. Muita violência de todas as formas, gente. Todas as formas. Então, aqui está dentro ainda outra imagem dentro do navio. Então, eles, para ficar menos doentes e eles perderem menos peças, que era assim que eles pensavam, né? E aí, à medida que fica doente e morre, ele está perdendo uma peça. Então, o que acontecia? Eles eram levados para tomar banho de sol nos navios. Então, aí eles eram acorrentados para não correr risco de uma rebelião dentro do navio, deles pularem, se matarem lá no mar. Então, eles vinham acorrentados para o banho de sol. Vamos lá, isso daqui ainda na África, eles sendo levados para o porto para vir para o Brasil. Vou passar rápido essa imagem aqui. Então, vamos lá. Chegando no Brasil,
eles chegavam muito abatidos, muito magros. E isso não era interessante para a venda. Então eles iam para uma casa e tinha uma casa da engorda, onde ali eles recebiam banho, eles eram bem alimentados, para que eles engordassem e ficassem com aparência melhor, para então o comércio ser mais lucrativo. E aqui é a imagem de um mercado de escravos. Eles estão aqui e aqui os senhores, eles vêm para avaliar quais que têm um maior potencial para o trabalho que ele precisa lá no engenho ou na propriedade de café ou nas minas de extração de ouro. Então, quais que têm as características físicas para desenvolver aquele trabalho e também a origem, o local de onde ele veio da África, tudo isso agregava valor. Então, eles eram vendidos e aí eles eram levados para a fazenda. O senhor que comprou lá nas fazendas, ele era dono absoluto do escravizado. Então, ele que determinava as funções. Desenvolviam atividades como derrubar árvores, preparar solo, colher a cana, cortar a lenha, construir cercas, transportar cargas pesadas, trabalhar na casa grande, nas tarefas domésticas, cuidando dos filhos, cuidando das crianças da família do Senhor, cozinhar, limpar, lavar. Então, todo o trabalho nas fazendas era feito pelos escravizados. Por isso que a gente fala, a riqueza desse país foi construída pelos africanos. E sob maus tratos. O senhor era dono absoluto do escravizado e ele fazia dele muito bem o que ele quisesse. Então, ele castigava, ele maltratava, ele vendia quando para ele fosse mais lucrativo a venda e ele até matava para dar exemplo para que os outros tivessem medo. Então, por exemplo, o simples fato de colher uma fruta e comer era motivo dele ir para o pelourinho. O que é o pelourinho? É um local que ficava geralmente na frente da senzala, onde ele era acorrentado, preso e açoitado. O que é isso? Chicoteado ali. E ele ia até quase à morte. Muitas vezes dentro da senzala, aquela casa onde era para ele descansar, muitas vezes ele era acorrentado durante a noite e ele também recebia castigos ali dentro. E ainda algumas fazendas tinha no porão, tinha chamado masmorras, igual aquelas que é onde eles eram torturados, presos, né, em madeira, ficava com a mão, com os pés presos ali, sem alimentação, sem água, e quando ele era tirado ali da tortura, ele já estava quase morrendo, muitos morriam, mas aí depois, quando o preço do escravizado foi aumentando, aí essas torturas não eram tão interessantes, porque ele perdia dinheiro, tudo em torno do dinheiro. Tinha, gente, alguns senhores que era até interessante que eles se reproduzissem, ou seja, que eles tivessem filhos para depois vender os filhos. Então, realmente é muito triste tudo isso. Então, olha só, mesmo sem condições de reagir e lutar, os escravizados, eles nunca se submeteram completamente ao domínio do branco e nunca aceitaram passivamente a condição de escravizado. Tanto os indígenas quanto os africanos, eles não aceitavam bem isso, então eles reagiam. Isso é a palavra que a gente tanto fala hoje, resistência. Então eles resistiam. Como que eles resistiam a isso? Alguns se matavam. Quer dizer, era uma forma de resistência dele não aceitar aquela condição. Então, muitos iam ao suicídio. Ou por querer fugir mesmo daquela situação tão desumana, ou então para
outros entravam em depressão, uma depressão muito forte, e aí eles chegavam ao suicídio. Outros fugiam, então fugiam, foi aí que começou a surgir os quilombos. Então vamos ver como que era essa resistência. Bom, alguns resistiam individualmente e outros eram coletivo, no grupo. Então o que faziam? Individualmente era com a prática do suicídio, ou fuga, fugiam, ou ainda roubavam o senhor, roubavam na fazenda, ou então eles assassinavam os feitores. O que eram os feitores? Eram aqueles que responsáveis pela violência física do escravizado, que batia, que torturava. Então, e muitos se juntavam para matar o feitor. Matar também os capitães do mato. Os capitães eram aqueles que, na fuga, ele ia atrás do escravizado para capturá-lo e trazê-lo de volta à fazenda. Então, esses eram os capitães e alguns eram assassinados. Mas, gente, lembrando, tanto capitães como feitores, alguns eram africanos também, eram descendentes de africanos também. Mas o pior da história, alguns eram negros também, mas o pior de tudo é que ele não era obrigado a fazer esses maus tratos, essa violência. Ele recebia para isso. Então, quer dizer, se a gente for pensar hoje, a gente trabalha naquilo que gosta. Eu dou aula para vocês porque eu gosto de dar aula para vocês. Então, eu aceitei essa condição de dar aula para vocês, porque eu gosto. E ele fazia isso com gente dele, né? Isso não se faz com ninguém. Ele era ruim por natureza. E outros também matavam, assassinavam senhores ou os seus familiares. Isso era tudo uma forma de resistência deles. Em grupo. Como que era essa resistência em grupo? Sabotavam as instalações, quebravam máquinas, lutavam, fugiam. A própria luta de capoeira deles é uma luta capoeira. Era uma maneira deles, eles se preparavam ali como se fosse uma dança, mas na verdade eles estavam treinando para esses momentos de resistência e poderem lutar contra toda essa covardia. E fugiam. Aí eles se escondiam em locais de muito difícil acesso para não serem encontrados e capturados pelos capitães do mato. Então, por isso, aí eles fundavam ali os quilombos. O que eram os quilombos? São comunidades. Se é comunidade, comum, então quer dizer que ela era comum a todos. Então a terra ali, toda a produção deles, a pesca, todo o trabalho que era feito ali era comum a todos se beneficiavam. Então, e esses locais eram de difíceis acessos, lá eles viviam da pesca, da coleta, da agricultura e da criação de animais. Então, gente, trabalhar era o que mais ele sabia fazer e ele fazia muito bem. Então, aí no quilombo, ele trabalhava para o próprio bem, para o próprio consumo e o consumo de todos os seus ali das comunidades. Só que era uma vida de muito medo, porque ele estava sempre sendo procurado, sendo atacado, então muitos quilombos eram atacados e aí ocorriam muitas mortes, enfim. Há pouco tempo e ainda até hoje eles lutam para que essas terras sejam reconhecidas de papel para a comunidade quilombola. Então, até hoje eles precisam ainda ter muita resistência, muita luta. A luta deles não acabaram com a libertação deles. Aqui tem uma imagem do capitão do mato
ele capturou um africano, então você vê que ele vem aqui preso, amarrado, né? E na representação ele está com o rosto de pavor, porque é isso, ele foi capturado, ele vai ser espancado, ele vai ser maltratado, só que ele vai ser na frente da senzala, na frente dos outros, os outros são obrigados a assistirem, porque é para servir de exemplo, e muitas vezes ele é espancado era espancado até a morte, e tudo isso era só para servir de exemplo. Não fuja, não faça isso, que o mesmo vai acontecer com você. Então é realmente muito triste. E aqui você vê que o capitão do mato também é um africano. Então vamos lá, aqui também o feitor, né, torturando um africano. Então lá no Quilombo era uma, entre aspas, né, uma liberdade, e aí eles praticavam essas atividades de pesca, agricultura, criação, e principalmente, gente, eles resgatavam sua cultura. Então ali ele vivia como a cultura dele. Por isso que hoje no Brasil, um quilombo, às vezes aqui eles têm culturas totalmente diferentes do outro quilombo, porque aqui é o grupo que veio para esse quilombo, como ele vivia lá na África, é que ele traz isso para cá. Aqui, se ele foi capturado de uma outra região que tinha costumes diferentes, a gente viu que a África é muito diversa, então aí eles trazem aqui os costumes. E eles contavam, preservavam a história, eles até hoje, eles contam a história para os seus descendentes, eles não deixam essa história acabar. Isso, o contar a história é uma maneira de resistência. Hoje, os alimentos, né? A nossa alimentação é muita alimentação trazida por eles, os nossos costumes, as festividades, as danças, tem muito dos africanos. Essa forma dele incutir, dele trazer isso para a nossa cultura é uma forma de resistência dele. Aqui é minha raiz, eu estou aqui, eu preciso ser valorizado por isso. Então é uma forma de resistência. Bom, gente, Zumbi, Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro. Então, é o dia que a gente comemorou. É o dia da morte do Zumbi dos Palmares. Palmares foi o maior quilombo da América Latina. Então, foi o maior quilombo. Só que eles sofreram vários ataques. E o Zumbi, ele nasceu no quilombo de Palmares. Tem pouco se sabe da história dele, nada foi documentado. Então, o que acontece? A gente não sabe se é tão verdadeira a história dele. Mas disse que ele nasceu ele morreu acho que no século XVII não, no século XVI, eu acho que foi, e enfim, no século XVII, 1600 e pouco. Então, assim, o que aconteceu? Ele nasceu no quilombo dos Palmares, já ele é filho dos quilombos, do quilombo, e aí ele, aos 11 anos, se eu não me engano, não, menos, 6 anos, não sei, ele foi levado por um padre. E aí, segundo esse padre, deu muito estudo para ele. Ele aprendeu a falar outras línguas, ele era uma pessoa muito sábia, muito estudioso. E aí, acho que aos 14 ou 15 anos, ele volta para o quilombo. Então ele volta, ele desafia muito um tio ou um primo que era o líder do quilombo. Sei que ele se torna o líder do quilombo por muitos anos. E ele defende a preservação da cultura africana, ele defendia a liberdade dos escravizados. Então ele lutou muito, muito. A luta dele foi muito bonita. E aí, um dia, numa das rebeliões, ele era um grande rebelião, um grande lutador, um grande lutador. A descendência dele lá da África era de um exército, né, se for verdadeira.
a história contada. Então, ele era descendente de uma tribo que era de um exército. Então, ele já tinha essas raízes de luta, de lutador. Então, ele lutava muito bem. E aí, com isso, ele ia ganhando, conseguindo defender o povo dele, lá do Quilombo dos Palmares. Aí, numa das invasões, ele acabaram com o Quilombo e ele fugiu. Ele fugiu e foi assassinado, acho que em Minas Gerais. O Quilombo é lá do Nordeste. Então, essa foi a história do Zumbi. E aí, esse dia da morte dele foi o dia que é Dia da Consciência Negra. E por que o Dia da Consciência Negra não foi o dia que a princesa assinou a lei que dava liberdade, Lei Áurea, que dava liberdade aos escravizados? Por quê? Porque essa liberdade de fato não existiu. Essa liberdade era buscada pelo zumbi, mas a liberdade de fato não foi, ela não passou a existir. Não libertaram os africanos porque queriam, libertaram porque os outros países começaram uma luta contra a escravatura. E aí o Brasil se sentiu obrigado a libertar. Então, a liberdade, quando chegou a assinar, já havia muitos escravos que haviam sido libertados, começaram um período de negociação. Então, quer dizer, o africano, ele começava a juntar dinheiro para que eles comprassem a própria alforria. Então, a alforria é a carta que dava liberdade a eles. Então, eles trabalhavam aí durante 4 ou 5 anos em troca da liberdade. Começou uma negociação. Depois, começou uma lei em que proibia o comércio de escravizados. Então, assim, quem era escravo continuava escravo, mas não era proibido o comércio. Então, não podia mais haver esse comércio escravizado. Claro que essa lei não foi, teve o comércio clandestino. E depois foi a lei do ventre livre. O bebê não é gerado no ventre, então, o ventre livre significava que o filho de um escravizado, ele seria libertado. Mas não é logo depois do nascimento, ele teria que prestar serviços na propriedade por 20 anos. Ele seria libertado depois dos 20 anos, mas pelo menos ele já crescia sabendo que ele ia ser liberto. Já foi uma vantagem, né? Aí depois teve a lei do sexagenário, quer dizer, o escravo, que ele trabalhava até os 60 anos, é uma aposentadoria, né? Até os 60 anos aí depois de 60 anos ele era libertado. Libertado, ele fazia o quê? Ele não conseguia trabalhar mais. Poucos chegavam aos 60 anos, porque tão maltratados, muitos morriam antes. Os poucos que chegavam depois de 60 anos, como que ele ia a subsistência dele? Era quase que assim, já não vai dar conta de trabalhar mesmo, eu te tiro daqui, acabou meu compromisso com você. Eu não preciso te sustentar. O idoso não precisa de cuidados, aí quando ele precisava de cuidado, ele era colocado para fora da fazenda. Então, essa lei também não serviu de nada. E aí, quando houve a grande festa, né, de liberdade, eles viram que liberdade eles iam fazer o quê? Onde que eles iam trabalhar? O governo não teve nenhuma indenização a eles. Pelo contrário, o senhor, o proprietário de um escravo, tinha uma discussão para que ele fosse indenizado pelos escravos que ele perdeu. Mas o africano, ele não foi indenizado, ele não teve uma propriedade de terras para que ele pudesse trabalhar e se sustentar. Então, esta liberdade significou para muitos fome. Por isso que hoje a gente precisa de políticas que
que tire esse atraso todo, porque muitos deles, eles não têm condições de estudar. Eles precisam de trabalhar para ajudar a família, para que que possa se sustentar, porque muitos têm condições muito pobres. Então, por isso que é importante as cotas. Ele não consegue se dedicar aos estudos, mas, gente, ele é tão inteligente, que tem uma pesquisa que depois que ele entra na faculdade, ele não conseguiria entrar na faculdade, passar no vestibular e entrar na faculdade, porque ele não teve as mesmas condições de estudo que o outro teve. Mas depois que ele entra, que ele quer dizer que proporcionou a ele a chance dele estudar, e aí vem as bolsas, né, os cotistas recebem uma bolsa para ele poder se alimentar e apenas estudar. E aí, 2 anos depois, ele é melhor do que os outros que tiveram aí as oportunidades na vida, ou é igual, né? Não tem isso, ele é dotado de muita inteligência. Então, quando a gente fala em bolsas, em cotas para ele entrar na faculdade, a gente está falando de você dar a oportunidade para que ele possa expressar todo o potencial que ele tem, que é muito. Vamos fazer as atividades então? Falei muito, né? Página 147. Gente, o padre André João Antonio, ele viveu entre 1649 e 1716. Então, ele foi entre os muitos padres jesuítas que estiveram no Brasil durante o período colonial. Conhecendo o trabalho dos escravizados, ele escreveu sobre isso. Acho fantástico o que ele escreveu. Os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho, porque sem eles no Brasil não é possível conservar e aumentar a fazenda, nem ter engenho corrente. Então, olha só, a fala dele significa que ele era ele é que era uma forma até então de reconhecer esse trabalho do escravizado. Ele que trabalhava, ele que produzia as riquezas, mas daquela forma não era possível, mas se remunerasse, ele iria trabalhar muito mais, né, gente? Então, marque a alternativa correta. Os escravizados africanos eram transportados da África para o Brasil que tipo de navios? Responda ao que se pede. Depois de comprados, os escravizados eram levados às fazendas para realizarem que tipos de tarefas? Descrevem aí algumas das tarefas que eram desenvolvidas pelos escravizados. Na página 148, indígenas ou africanos, os escravos nunca aceitaram essa condição. As rebeliões eram frequentes e uma das principais formas de rebelar-se contra a escravidão era fugir e formar os chamados quilombos. Responda o que se pede. O que é quilombo? E qual é o quilombo mais conhecido da história do Brasil? Qual foi o maior quilombo? Lembra do Zumbi? Quem foi seu líder? Gente, não precisa fazer a questão 5. Não precisa. Bom, depois de um assunto tão difícil, eu vou terminar contando para você uma bela história. Afinal, história a gente tem que terminar com história. E é uma história real de Papai Noel. Esse é o Papai Noel brasileiro. Ele é o Papai Noel pantoneiro. Ele é chamado de Clóvis, já conversei com ele pelas redes sociais. É uma pessoa, assim, muito agradável. O Clóvis, esse senhor, ele vive lá no Mato Grosso. Ele é real. E ele, durante todo o ano, ele tem uma biblioteca itinerante, ele tem uma Kombi, e ele sai para as comunidades mais carentes, levando livros
e levando história. Ele é um contador de história. E aí, quando chega no próximo Natal, ele se veste de Papai Noel e trabalha nos shoppings para ganhar dinheiro. Todo o dinheiro que ele ganha e que ele recebe de doações, qualquer um pode mandar livros para o Clóvis, que ele vai abastecer a biblioteca dele, ele vai distribuir livros para as crianças carentes e pode fazer até doações de brinquedos ou em espécie, em dinheiro também pode fazer. E aí o Clóvis, ele compra brinquedos e leva para as crianças e livros e leva para as crianças pantoneiras ali do Pantanal. Ele já esteve em Goiás, Tocantins, ele viaja pelo Brasil e ele leva, ele vai esse Papai Noel, aí ele tira, ele coloca, ele adaptou, deixa eu mostrar para vocês. Então olha só o chapéuzinho, que lá é muito quente, o sol muito quente, então ele adaptou um chapéu, ele vai de manga e muitas vezes aqui ele está de calça, mas muitas vezes ele vai até de bermuda. Ele vai de embarcações, atravessando as águas do Pantanal, levando, distribuindo brinquedos para as crianças. E o Clóvis, ele é muito, esse Papai Noel é muito esperado por essas crianças carentes, ele já é conhecido da região e ele leva histórias também. Olha, um tchauzinho ali, lá se vai o incansável Papai Noel pantaneiro, levando alegria e história a muitas crianças, jovens e adultos carentes. Gente, o trabalho dele é incrível, eu tinha que contar isso para vocês, porque aqui no Brasil a gente tem um Papai Noel de verdade, pantaneiro. Então vamos lá, eu desejo, com essa imagem dele, eu desejo um Feliz Natal para vocês, que se cuidem e que vocês cuidem do próximo, seguindo o exemplo do Clóvis, que vocês cuidem do próximo, mas assim, não precisa ir a cavalo, as embarcações, o próximo do seu lado, cuide do seu próximo, aí vovô, vovó, da sua família, dos seus irmãos, quem tiver, do amigo, cuide, ampare, lembra do sorriso, cuide sorrindo, cuide abraçando, né? A gente ainda dentro da nossa família ali confinada, a gente pode abraçar, ajude, cuide do seu próximo. E eu quero dizer, mais uma vez, eu sempre irei admirar todos vocês. Eu descobri características fantásticas em vocês. Eu sempre vou admirá-los por isso, porque eu conheci vocês na melhor fase da sua vida. Eu conheci você criança e eu sei do seu potencial para ser uma ótima pessoa, uma pessoa com um coração enorme, uma pessoa, um cuidador do próximo, cuidador da vida. Deixo essa mensagem com vocês, o meu beijo enorme, tá? Eu sempre vou amar vocês. Um beijo muito especial para todos vocês. Eu sempre estarei aqui. Se precisar de ajuda, lembra que a Tia Ina disse isso um dia.